Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família. Também de antemão eu quero convidar aqueles que só fazem assistirem os conteúdos desse canal, que se inscrevam, que venham participarem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando seus comentários com respeito, compartilhando as mensagens e juntos nós continuaremos a reinar em vida, em perfeita vitória, em paz. Porque o Evangelho da Graça, junto com a escatologia consumada, nos leva a águas tranquilas. Não existe Evangelho da Graça sem a escatologia consumada. E é sobre a escatologia consumada hoje, nessa segunda-feira, que eu quero trazer uma palavra para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento. Escatologia consumada, sim, é conhecimento e é crescimento também. Amém? Então vamos lá. O tema da mensagem, para eu não perder muito tempo, se encontra aqui, o tema da mensagem, desculpe, o tema da mensagem é Paulo, Félix e o juízo final, ou em outra tradução, e o juízo vindouro, dependendo do que está escrito, dependendo da tradução que foi escrita. Você vai ver o que eu quero falar. E o texto principal se encontra aqui em Atos, capítulo de número 24, versículo 25, que diz assim: falando ele quem? Paulo. Desculpe. Falando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, nessa outra tradução tá, e do juízo final, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes ir, podes retirar-se, e quando eu tiver vaga, chamar-te-ei. Nessa outra tradução diz assim, ó, olha, vamos lá, nessa outra tradução diz assim, olha o que está escrito. Falando ele, Paulo, sobre a justiça, o domínio próprio e o julgamento vindouro que está por vir. Veja, olha o texto, olha o tempo do verbo. Félix tremeu, ou seja, ficou amedrontado, né? E respondeu: por agora podeis ir, ou seja, retira-te. E quando tiver outra oportunidade, eu te chamarei. Observe, meus irmãos. Veja a resposta de Félix. Meus irmãos, o contexto desse texto nos mostra o apóstolo Paulo ali se defendendo diante de várias acusações injustas dos líderes religiosos da época. Você vê isso logo aqui no início do capítulo 24, do versículo 1 ali. O versículo 1 diz que o sumo sacerdote Ananias, com alguns anciãos e um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador acusações contra Paulo. Então Paulo foi acusado de perturbador, de ter profanado o templo de Jerusalém. O templo que os judeus estimavam, adoravam.
O templo que para os judeus era o símbolo maior dos judeus, era o templo. E esse mesmo templo, o Cristo da carne, ele, lá em Mateus capítulo 24, no versículo 2, quando Jesus ia saindo do templo com sua comitiva, com seus discípulos, e onde os discípulos apresentaram e mostraram a beleza do templo, Jesus, ele disse que aquele templo ali não ficaria pedra sobre pedra. Seria destruído, e isso aconteceu no juízo de Deus, num grande julgamento, na grande tribulação. E Jesus, de forma bem clara e objetiva, ele diz, ele responde lá, quando ele está no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntam: quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do século? E Jesus deixa muito bem claro, a gente sabe, aí é outra mensagem, ali foi o sermão escatológico de Jesus. E naquele sermão escatológico, o próprio Messias, ele diz que não haveria outra tribulação como houve aquela, desde a fundação do mundo. Porém, os futuristas de plantão aí, com todo respeito, nada contra ninguém, nada pessoal contra ninguém, eu estou na paz, eu vivo na paz. O evangelho é de paz, o reino é de paz. Eles afirmam, eles alegam que Jesus ainda não veio. E tem alguns aí que querem mostrar provas. Eu vi outro dia aí um vídeo aí de um abençoado que tem uma boa eloquência, nada contra o abençoado, tem muito conhecimento, mas ele disse que uma das provas que Jesus não voltou foi que não foi de repente, porque ali teve várias batalhas, vários conflitos entre o Império Romano e os judeus. Então não foi de repente. Ainda vai acontecer, porque seria de repente como ladrão. Meu irmão, de repente, toda vez que Deus ia em juízo contra outra nação, como de fato aconteceu em 70 contra o seu próprio povo, Israel, foi de repente sim. Mas essa expressão como ladrão de repente, né? Um ladrão quando entra na nossa casa de repente, não é que foi só num dia. Não, isso aí não tem nada a ver. Essa prova que Jesus não veio porque não foi de repente, porque teve vários conflitos, várias batalhas ali entre judeus e os romanos, não tem nada a ver. Isso é uma prova que não tem nada a ver. Isso aí é como se levantar uma parede, um pedreiro levantar uma parede sem prumo. Imagine como é que fica essa parede torta. Entendeu? Então esse entendimento aí, de muitos futuristas aí, é torto, é um entendimento sem entendimento. Entendeu? Então eles estão atrasados. Então observe, voltando para o texto aqui, o contexto, Paulo é levado diante de Félix, acusado de ser perturbador, de estar perturbando. Isso aí você vai ver no versículo 5, né, quando eles dizem que Paulo estava perturbando ali, estava promovendo sedições entre os judeus, entendeu? E ele era o principal agitador da seita dos nazarenos, no versículo 6 do capítulo 24. Entendeu? E também no versículo 6 do capítulo 24, você vê que eles acusam Paulo de profanar o templo. Entendeu? E Paulo era preciso ser julgado segundo a lei. Então Paulo vai aqui se defender. E quando Paulo tem uma oportunidade, Paulo diz que ele estava ali, entendeu? No seu ministério, ele falava sobre a ressurreição tanto dos justos como dos injustos, que iria acontecer e que aconteceu. Então observe que Paulo começa a se defender. E Paulo também diz que ele fazia um trabalho social onde ele levava esmolas, né? Ele arrecadava fundos, alimentos, dinheiro para levar para os pobres da Judéia. Então, observe que Paulo, ele não está em nenhum momento aqui, entendeu? Ou seja, a acusação de Paulo, né, que eles fizeram, em nenhum momento foi verdadeira. Eram acusações injustas e falsas. Paulo,
ele trazia um evangelho simples, para que eles entendessem o que Cristo havia feito na cruz. Então Paulo é levado até Félix, entendeu? O governador Félix. E Félix, ele escuta essas acusações contra Paulo. Mas quem era Félix? Félix era nada mais, nada menos, aquele que ordenou um massacre de judeus na Cesareia, com muitos lares, ou seja, muitas casas dos judeus que foram saqueadas pelos soldados romanos. Félix tinha uma moral, publicamente questionada. Por exemplo, a moral de Félix era questionada diante da sociedade ali de Israel. Por exemplo, Félix era casado com Drusila, sua esposa, onde ele tomou essa mulher do seu primeiro marido, um homem chamado Aziz. Félix governava com crueldade, luxúria e com severas crueldades. Félix também contava com a influência do seu irmão, chamado Palas, na corte, onde ele se considerou livre para cometer todo tipo de crime e impunidade. Félix era um governador romano da Judéia que ouviu Paulo falar sobre a fé em Cristo. Félix ouviu Paulo falar sobre a fé em Cristo, a fé de Cristo. Então, observe, meu irmão, Félix, ele foi governador, ali entre os anos 52 e 60, e Félix, que era um mentiroso e estrategista, era um homem cruel, era casado com Drusila, filha de Herodes Agripa. Então veja para quem Paulo foi levado para ser ouvido por esse governador chamado Félix. Ele era conhecido por seu comportamento cruel, era um mestre de crueldade, era governador romano na Judéia, onde exerceu seu governo durante o reinado do imperador Nero. Entendeu? Cláudio ali. Então observe, meu irmão, o apóstolo Paulo falou sobre a fé de Cristo diante de Félix, sobre a fé e a ressurreição de Cristo, onde iria acontecer a ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. Então, observe, meu irmão, que a mensagem do apóstolo Paulo, falando sobre a fé de Cristo, Félix ouviu sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo final, o juízo vindouro que aconteceu ali, naquele contexto. E quando Paulo trouxe, falando sobre o julgamento, observe que o texto que nós lemos aqui vai nos mostrar que Félix ficou trêmulo, ele ficou com medo quando ouviu falar do julgamento saído da boca do apóstolo Paulo. Entendeu? Observe, vamos ler novamente. Vamos ler o versículo 24. Vamos lá. Atos capítulo 24, versículo 24 e o 25 diz assim, passado alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Observe que Paulo começou, ele ia falar sobre a morte, sobre a ressurreição de Cristo, sobre a fé. Entendeu? Então, a mensagem de Paulo era uma mensagem simples e formal. Era sem arrudeio. Não existia muito estratégica para Paulo trazer o que ele recebeu de revelação. Não existia métodos para Paulo querer trazer naquilo que foi revelado a ele, para ele incluir, entendeu?
para impressionar as pessoas. Não. Paulo trazia uma mensagem simples falando sobre a ressurreição de Cristo, sobre a fé de Cristo, sobre os feitos que Cristo tinha feito na cruz, sobre a graça, sobre o favor imerecido e sobre o julgamento que iria acontecer e que aconteceu naquele século. Então, observem que Paulo falou de justiça. Observem o caráter de Félix quando ouviu essa palavra de Paulo, essa expressão, justiça. Paulo falou de domínio próprio, de temperança. Veja a vida imoral de Félix ao ouvir essa expressão falada por Paulo. Isso, na mente de Félix, passou ali um filme do que ele era, do que ele já tinha feito. E Paulo fala do juízo, do julgamento, o juízo de Deus que viria ali, o juízo final que viria, que aconteceu naquele século. Então, meus irmãos, observem, se eu disser que Cristo, que o juízo de Deus ainda vai acontecer, que a volta de Cristo ainda vai acontecer, então nós temos que trazer o governador Félix e aquela geração contemporânea de Jesus para os nossos dias. Agora, a pergunta é, aonde está o governador Félix, que ouviu falar sobre a fé de Cristo, que ouviu Paulo falar aqui no versículo 5, ó, falando ele, Paulo, olha, acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ou seja, em outra tradução, nessa aqui diz, e do juízo final, ficou Félix amedrontado e disse, por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vaga, chamar-te-ei. Observe que Félix entendeu que o juízo final, o juízo vindouro seria naquele tempo, seria naquela geração, seria nos dias de vida deles e não nos dias de vida nosso, da nossa geração, do século 21, mas sim daquela geração, nos dias de vida deles, naquela geração contemporânea de Jesus, há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás. Meus irmãos, é questão, meus irmãos, de ser honesto, de ser humilde e aceitar que errou em seus ensinamentos, em seus entendimentos e passar a verdade, que o juízo de Deus, a segunda vinda do Filho do Homem num corpo glorificado, em juízo, aconteceu ali no ano 70, há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. A escatologia é de fatos consumados. Isso aqui, Félix entendeu perfeitamente sobre o juízo final. Ele entendeu o que Paulo estava querendo passar, o que Paulo falou para ele. E a vida perversa de Félix, injusta e cruel, ele tremeu na base sobre o julgamento que viria e que aconteceu ali no século I. Para terminar, veja, Mateus capítulo 19, eu quero ser rápido, vou terminar, eu vou só ler, só para complementar aqui o que o Cristo da carne falou. Olha lá. Vamos lá. Mateus 19, versículo 27. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, que vós, os que me seguiste, eles lá, vós, eles, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso aconteceu no ano 70. Aqui, tronos, para se assentar no trono, não era de forma literal. Foi a mensagem que os discípulos levaram para aquela geração e eles não deram ouvido, eles não receberam. Então o julgamento foi para aquelas 12 tribos de Israel, ali no ano 70.
que atingiu também as nações circunvizinhas ali presentes, ali ao redor de Israel, de Jerusalém. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV, do nosso irmão Jorge Cardoso, canal Vivendo em Graça, e do nosso irmão Charles Roberto, canal Além da Religião. Graça e paz, graça eterna, e até quarta-feira, se Deus assim o permitir. Graça e paz.